Boa noite a todos. Mais uma vez um prazer em estar aqui, né, conversando um pouquinho com vocês. Hoje nós vamos falar sobre 2 capítulos da apostila, que é a evolução nos diferentes reinos, que é o capítulo 39, e depois também nessa aula o capítulo 40, que é o histórico da evolução dos seres vivos. Então hoje a aula é um pouco extensa, tá? Eu revisei, porque geralmente a aula presencial a gente consegue levar de um modo mais tranquilo, né? A coisa vai flui melhor. Então eu tentei revisar para tirar algumas coisas, mas realmente é bastante informação. Eu vou tentar não me alongar tanto. Vou deixar o reloginho aqui no cantinho, como sempre, para que eu não perca o fio da meada, né? Vocês sabem que eu sou um pouco perdida. Deixa eu clicar aqui e vamos começar a nossa aula, então. E eu vou mudando a minha câmera, vocês também já sabem dessa parte, né? A evolução nos diferentes reinos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Então, aqui eu trouxe esse slide só para a gente relembrar o que a gente estudou na aula passada, que falou bastante, né, da evolução, da nossa espiral evolutiva. E aí eu trouxe aqui a espiral só para a gente relembrar como é a criação. Então, Deus, o Criador, ele pensa e ele cria, né? Cria a mônada luminosa, que somos nós. A mônada vai fazendo uma espiral involutiva. É o único momento em que ocorre um tipo de involução, vamos dizer assim. Porque a mônada vai descendo e nessa involução ela começa a se materializar. Então, ela é criada, depois é esterilizada como energia, é envolvida pela energia cósmica e aí vai ocorrendo um rebaixamento vibratório, onde ocorre a materialização até o estado mineral, que é o primeiro estado onde ocorre a parada da involução, tá? Nós chegamos até o estado mineral. E aí nos encontramos nesse estado mineral e vamos evoluindo. Começa o processo de evolução da matéria inorgânica para a orgânica, né? Da vida celular, depois vai para o instinto. Isso é todo o processo de evolução, tá? Depois vai para o instinto, intuição, raciocínio, consciência e superconsciência. Hoje nós estamos do instinto para a intuição, um pouquinho de raciocínio? Acho que não, nós estamos ainda no instinto, né? Tentando aí desenvolver as nossas qualidades, nossa intuição. E eu diria que o raciocínio até viria antes da intuição, mas vamos deixar assim mesmo, vamos seguir a aula. Então, aqui é só para relembrar a nossa aula passada, tá? Tenho que clicar, senão não vai. A evolução nos diferentes reinos. Os espíritos criados simples e ignorantes não contêm em si nada de mal, porque vem de Deus, onde o mal não existe. Na involução ou queda, sofrendo a atração e os contatos com as esferas materiais por onde transitam, corrompem-se, adensam-se, envolvem-se de sombras. Aí Edgar Armond nos traz essa informação no livro Na Semeadura 1. Então Deus cria nós simples e perfeitos, né? Dentro da simplicidade que somos criados, somos perfeitos. Mas quando vamos nos tornando complexos, né, na complexidade da materialização, adquirindo vivências, adquirindo várias padrões, né, que a matéria nos traz, que os mundos vão nos trazendo, convivência, a gente vai manifestando alguns pontos, né, menos luminosos. E a gente vem justamente simples para tornarmos-nos complexos e perfeitos, tá? E não me perguntem, essa aula é muito complexa, porque eu mesma às vezes me pergunto, mas por que Deus nos cria simples e perfeitos e a gente não fica naquele estado de perfeição, ao invés da gente evoluir, ter que evoluir? Existe aí uma complexidade muito grande nessa questão. O próprio Livro dos Espíritos traz que muitas coisas não nos são dadas, né, respostas no momento. Mas a resposta que eu consigo chegar hoje, dentro do meu raciocínio, da minha fé, é que nós, da simplicidade em que somos criados, ainda não temos tudo o que necessitamos. Nós precisamos dessa involução, dessas vivências, para nos tornarmos realmente seres, né? Iluminados, seres luminosos, seres de luz. Então vamos lá. Vou clicar.
Olha lá, minha câmera tem que ficar mudando, tá, pessoal? Não se incomodem com isso. A evolução nos diferentes reinos. Então, chegamos então no plano tridimensional. Vamos evoluindo até chegar no mineral, que é o nosso plano aqui tridimensional, é essa terceira dimensão. A evolução cessa no mineral, como eu disse. E aí existe uma organização rudimentar. São simples filamentos fluídicos, impressões. Então, quando a gente está no reino mineral, nós não temos sentimentos, emoções e nem dor. Nós temos impressões. No reino mineral, a mônada está submersa em um oceano imóvel muito denso, de vida inconsciente, sensíveis ao calor, ao frio, ao atrito e com reações diferentes em presença uns dos outros, sem forma. São massas imensas de minerais que cobrem extensas regiões do planeta. Realiza suas primeiras e mais rudimentares experiências de sensibilização. Os cristais já são sociedades moleculares que manifestam um certo psiquismo. Então, mesmo estando no reino mineral, eles já são evoluídos dentro desse reino, são mais sensíveis, têm esse psiquismo. É por isso que em trabalho de curas, muitas pessoas utilizam os cristais, porque eles trazem esse potencial psíquico para auxiliar. O reino mineral, a alma grupal. Então, cada mineral não tem a sua própria alma, existe uma alma grupal. Essa coletividade, ou cada coletividade de minerais, estará sob controle, direção e cuidados de um Deva maior. E dentro dessa formação, as mônadas passarão incontáveis milênios terrestres. É muito tempo, tá, pessoal? Mas não estão inertes, sem vida, digamos assim. Com o perpassar do tempo, sempre contando em milênios de milênios, as tríades vão registrando os impactos moleculares junto às formações atômicas dos diversos minerais, em que estejam incrustadas, aprendendo sobre o fenômeno das atrações, como ensina André Luiz. Então, aqui, essa Deva, pessoal, é de uma apostila que eu estudei, que traz bastante informação sobre essa questão de evolução nos diferentes reinos. E aí eu trouxe essa ilustração. Esse Deva, né, é um nome dado nesse grupo de estudos que não é ligado ao espiritismo. Então, é um estudo espiritualista, mas ele traz a informação correta. O que acontece aqui? Esse Deva seria um espírito responsável, administrador de um grupo. Então, aqui nós temos vários minerais, tá? Vamos pôr assim, para ilustrar para vocês. Então, uma montanha aqui, outra montanha aqui, outra aqui, outra aqui. E aí nós temos um Deva que toma conta dessa alma grupal, desses minerais. Eles não têm uma alma, né? Ainda não é um ser, é um grupo, tá? Vamos continuar. Enfatiza-se que o benfeitor espiritual Camilo, na obra Nos Passos da Vida Terrestre, no capítulo 1, através da mediunidade de José Raul Teixeira, além de ratificar a informação de que o princípio espiritual desenvolve-se em contato com as forças do reino mineral, ainda nos esclarece que o átomo primitivo referido na questão acima é o átomo da matéria cósmica primitiva, ainda ignorado pelos estudos humanos. Então, como eu disse, nesse mundão de Deus, muita coisa ainda é ignorado, né? A gente não tem todo o conhecimento, nós estamos rastejando, na verdade, nos conhecimentos. Graças aí ao plano espiritual que vai enviando algumas informações, a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Em Evolução Anímica, de Gabriel Delany, nos diz que no reino mineral propicia a solidez, a conquista simbólica da estrutura óssea do princípio espiritual. Olha que legal isso, né? E aí, depois que a gente está lá e passamos milênios e milênios nesse reino mineral, né? Como pedrinhas, como montanhas, como cristais, a gente passa para o plano elemental de transição 1. Deixa eu puxar aqui, ó. Quero puxar o relógio agora. Transição A. Aí, vamos lá. A benfeitora Joana de Ângeles, na obra Iluminação Interior, na primeira lição, que se chama Divina Presença, assevera que, manifestando-se em sono profundo nos minerais através dos milhões de milênios, germina, mediante processo de modificação estrutural, transferindo-se para o reino vegetal. Poderíamos dizer que nesse principiante exercício está se formando embrionariamente o controle de um sistema nervoso. Ou, quem sabe, ali já exista um sistema nervoso. Como ensina André Luiz nos livros Evolução em Dois Mundos e No Mundo Maior. Estão conquistando a memória e a sensação.
E aí a mônada é transferida, né, para o próximo reino, que é o reino vegetal. A mônada é transferida pelos espíritos diretores, que são aqueles devas lá, tá? Naquele nome que eu falei que não se usa no nosso estudo. No tempo devido, seu campo de experiência se dilata bastante, porque aí já está em contato com a vida celular, que a existência do protoplasma permite. Então, as plantinhas, elas estão assim, ó. Por isso que a gente fica muitos milênios, né, na fase, no reino mineral. Porque as plantas, elas já têm sensibilidade, já começa outro nível, né, de expansão. O que é protoplasma? É a substância primordial dos organismos vivos, capaz de sentir e reagir a estímulos. Substância, matéria, fundamento. A mônada vive de forma mais ativa, já dotada de sensibilidade relativa. A planta já não é mais inerme como o mineral, respira, reage. Criação de órgãos verdadeiros, possuidores de certa autonomia funcional. Nada passa despercebido à mônada que, na sonolência do seu sonho, recolhe as impressões e as armazena, desenvolvendo sua sensibilidade. Vegetais carnívoros já têm instintos, luta pela própria conservação. Vocês veem que dentro daquele reino existem várias evoluções mesmo dentro do reino, né? Então, várias classes daquele mesmo reino que vão desenvolvendo maiores características e sensibilidades. A forma, todas que a botânica classificou. Então, nós temos várias, né, até que a gente ainda não conhece, de plantas no reino vegetal, que são seres, são mônadas também em formação. E também estão lá na alma grupal, tá? Deixa eu voltar aqui só para falar um pouquinho disso. Então, aquilo que acontece no reino mineral, embora as plantas tenham lá sensibilidade, também acontece como acontece no reino mineral. A planta não tem, eu tenho uma comigo ninguém pode, ela tem uma alma. Não, ela não tem. Ela participa da alma grupal talvez daquela espécie, mas daquela espécie regional. Então, a gente não tem essa informação especificada, né, explicadinha. Mas ocorre que o que acontece é que uma plantinha ela não tem uma alma só dela, tá? Ela ainda não está individualizada, mas ela tem as sensações, nós sabemos disso, né? As plantas, elas padecem até de mal olhado, até de energias, né, mais sutis. E aí, deixa eu voltar de novo aqui, ela segue para o plano de transição. Ai, peraí, gente, que aqui, ó, eu fico aumentando. Aí, ela segue para o plano elemental de transição B, tá? Sempre que... então, tem o reino mineral. Existe sempre entre esses reinos os planos de transição, tá? Se vocês percebam que a gente não está detalhando o que acontece nesse plano de transição, mas é uma existência entre um reino e outro. Então, nós estamos como mineral aqui, a gente vai para o plano de transição A. Nesse plano ocorrem alterações das nossas características, trabalhadas em outra dimensão. E aí a gente volta para a terceira dimensão como vegetal. Depois que a gente passa aquele período de vegetal, que são também muitos anos, muitos milênios, a gente passa como vegetal, adquire lá o que a gente precisa, a gente vai então para o plano elemental de transição B. E lá existem outras manifestações, outras características, né, outras sensibilidades. E aí a gente vai para o outro reino, para o reino animal. Né? Evoluímos para o reino animal. A mônada entra em contato, deixa eu descer minha câmera. A mônada entra em contato contato mais direto com o protoplasma orgânico, substância viva e sensível, fundamental da célula orgânica. Agora não é unicamente parte do conjunto, mas sim a cabeça, o centro motor desse conjunto. Então agora a gente começa a chegar nessa parte de individualização, tá? Então, ocorrem ligações integrais, célula por célula, órgão por órgão, sistema por sistema, porque o corpo físico é uma duplicata do corpo perispiritual. Neste reino ocorre o fenômeno principal do progresso psíquico da mônada, que é sua integração em um corpo físico organizado especialmente para sua evolução individual. Então, é dentro do reino animal, nós vamos ver que é nas divisões, né? Dentro das divisões do reino animal, em algum momento dentro desse reino, a gente começa a se tornar um ser mais individualizado. Vamos. Aqui, incontestavelmente, utiliza-se do que chamamos um corpo, e este lhe permite ir aonde quiser e puder.
Aquela fase de experiência estática no reino mineral já vai longe. Por sua vez, o contato apenas sensível com o mundo exterior que viveu no reino vegetal também passou. Agora, utilizando-se de átomos dos dois reinos anteriores, construiu um corpo móvel e este lhe faculta ampliar os recursos de vivência. Instinto não é apenas o reflexo condicionado da espécie material, mas sim o reflexo espiritual ou áurico da entidade dévica que dirige aquele reino e aquela espécie naquela região. Olha só, gente. Então ele está lá, ainda no reino animal, ainda existe uma entidade que toma conta daquele grupo, tá? E ele tem um instinto que é gerado pelo campo áurico daquela entidade, que direciona, né? Vocês já ouviram falar numa experiência das batatas, que em um determinado local, um homem, um cientista, ensinou os macacos a lavar as batatas antes de comer. Em outro continente, os macacos começaram, quando pegavam as batatas, a lavar as batatas. Então, essa informação, ela foi adquirida naquele campo áurico da espécie e foi manifestada em outro continente. O homem não foi lá no outro continente ensinar eles a lavarem as batatas. Isso foi adquirido, foi algo que foi manifestado no geral, né? Naquela alma geral daquela espécie. E aí todos começaram a manifestar aquilo. É por conta dessa entidade que gere todo esse sistema, né, que essas informações são trocadas. Os peixes, mariscos e os crustáceos são corpos coletivos, correspondentes a um só espírito grupo, que lhes dirige o instinto e gera-lhes uma reação única e igual em toda a espécie. É o que nos traz Ramatiz, tá? Os mamíferos, aí a gente já entra naquela questão de individualização. Eles têm uma alma que toma conta deles, um gerenciador, mas são dotados de certo entendimento consciencial em relação às várias funções que são chamadas a exercer. Requerem do homem uma atenção especial, diz Ramatiz. E aí a gente começa a compreender por que não é inteligente, quando a gente fala em sacrificar um animal. Não é inteligente, dentro do nosso conhecimento, a gente falar, mas a plantinha é a mesma coisa que um boi. Você mata o boi ou mata o pé de alface? Não. As plantas têm um nível de sensibilidade. Quando a planta sente, né, não é a mesma coisa que um animal que sente dor. O animal mamífero já tem outro nível de sensibilidade. O peixe tem menos, porque ele ainda é uma alma grupal. A dor, né, que um dos peixinhos sente não é a mesma dor que um boi sente, uma galinha sente, porque ele ainda está, galinha não é mamífero, tá? Mas ela já é um pouco mais evoluída do que o peixe. Ela ainda não está dentro dessa questão individualizada, como é um mamífero, mas ela já está um pouquinho acima. Como eu falei para vocês, cada reino vai trazendo os degraus de evolução e de sensibilidade. Então, quando a gente fala, né, em sacrifício, em alimentação carnívora, a gente não pode comparar essa questão de dor, de sensação, de sofrimento, porque existe a informação, para nós, pelo menos, de que os seres sentem de maneira diferente. Então, um pé de alface não sofre como um bezerro, um boi, uma baleia, tá? Vamos lá. A evolução de vegetais é o título de hoje. Inicia-se, então, o processo de fragmentação da alma grupal, que é nos mamíferos, hein? Olha aqui, vamos pôr minha fotinha aqui. Aqui a gente tá, então, até então, né, eles estavam naquela alma grupal, todos juntinhos. Aqui que vocês estão vendo essa parte branca, esse aqui, ó, é a aura do Deva, que toma conta daquela espécie, tá? Então, ele toma conta. E esse aqui de baixo, que parece uma clara de ovo, é a alma grupal, tá? Então, o que acontece aqui, ó, tá vendo que tem um se separando? Ele continua sob o cuidado daquele Deva, mas ele tá se separando daquele grupo, daquela alma grupal. Então, inicia-se, então, o processo de fragmentação da alma grupal. Aproxima-se o momento decisivo, o instante em que, em definitivo, nossa mônada perderá a tutela grupal. Esse transformismo que a seguir passará é o mais abalador de toda a sua carreira até aqui vivida. Vai se tornar um indivíduo.
cada uma por si, absolutamente separadas umas das outras. Poderão, então, nos planos físico, astral e mental, expandir aptidões, segundo a vontade própria, e com isso diferenciar-se das demais mônadas na forma de manifestação. Gente, então agora nesse processo de mamífero, quando a gente entra para essa fase, a gente começa a expandir, porque a gente já começa a ter os nossos corpos astral e mental definidos. Então, a gente tem potencial de expandir, de evoluir mais rápido. Um boi, vou falar boi, né? Mas um cachorro, um cavalo, conseguir alcançar uma evolução maior do que o outro, dependendo da atenção que ele recebe do humano, das vivências, das experiências, da região e da sua vontade. Ele consegue também, né? Ter esse mínimo de consciência e de vontade para conseguir trabalhar um pouco aquilo que ele deseja. Então, agora ocorre essa diferenciação. Vamos lá. Tá, vamos nós aqui para baixo. Eis o motivo porque Jesus nunca sugeriu aos seus discípulos que praticassem a caça ou a matança doméstica, mas aconselhou-os que lançassem as redes ao mar. Ramatiz. O ramatiz, gente, quem quiser, né? Quem tivesse interesse, fala assim, olha, chegou meu momento de parar de me alimentar com carne, eu não estou me sentindo bem, eu acho que eu preciso rever, leia a Fisiologia da Alma e vocês vão parar, tá? Ramatiz, ele é um espírito, assim, que ele defende os animais, assim, de forma muito veemente. Então, por quê, né? Os peixes têm ainda alma grupal. Então, eles não têm a sensação e o potencial evolutivo que os mamíferos têm, tá? Depois que a gente passa por esse reino animal, a gente vai, então, ir até o reino elemental humano, que é aquele reino transitório. E aí, desse reino, a gente pode falar um pouquinho mais, que nós temos mais informação. Vamos lá. Então, em seguida, vamos ao plano dos elementais humanos. O Evangelho à Luz do Cosmo, página 84 a 85, Ramatiz demonstra que a evolução espiritual daquele que na Terra tomou o nome de Jesus, se processou nos moldes comuns a todas as criaturas. Então, Jesus foi também uma pedrinha, foi uma plantinha, foi um bichinho e um ser humano, e agora é Jesus, né? Então, a gente para demonstrar aí o nosso potencial, né? Que todos nós somos Jesus em potencial. Vamos lá, continuando. Então, aqui a gente vai entrar nos elementais humanos. Para aqueles que sempre acreditaram em fadas e duendes, vocês estavam corretos. Eles existem. Os elementais humanos. Então, é a fase inaugural da razão. Esse transcurso do reino animal até o reino nominal não acontece no plano da Terra física. Como eu falei, existe outro campo dimensional, é outra dimensão que isso ocorre, como todos os planos transitórios. Mas sim nos planos espirituais adjacentes. Nele coexistem as mônadas envergando variadíssimos tipos de corpos que gradualmente, a cada etapa, vai se aproximando da aparência humana. Espíritos que de futuro se tornarão os espíritos encarnados em corpos humanos na Terra. São silfos do ar, salamandras do fogo, gnomos da terra e as ondinas, né, que são os elementais da água. São seus primeiros tempos na faixa da razão. Seu pensamento ainda é fragmentário, inconstante e saltitante, comparativamente ao procedimento de uma criança em relação ao adulto. No elemental, o que caracteriza essa inconstância é a forma ainda indefinida do seu corpo mental. Então, nós já adquirimos o corpo mental lá no reino animal, no finalzinho, mamíferos, e aí, mas a gente ainda está com uma forma indefinida, já que este é que faculta a existência do pensamento contínuo. Nesse estágio, seu corpo mental é apenas uma quase sombra, não possui nenhuma consistência. Não agem por conta própria, são agentes que colaboram com a feitura dos fenômenos, ficam inteiramente sob o controle local de um dirigente. Então aqui, vamos pelo desenho, estamos aqui os elementais, da terra, água, ar, fogo. Aqui nós temos um deva, os devas locais, e aqui o deva, ó, tá vendo? Cada um dos elementais tem o seu deva local tomando conta, que são os elementais, tá? Então, cada um tem um deva local tomando conta do seu grupo. Aí a gente tem aqui um deva regional que toma conta de todos, tá? É uma administração mesmo, né? O plano divino administra,
suas criações. Vamos lá. Vou aqui. Então, aqui a gente ainda está no campo do instinto, tá? Mineral, vegetal e animal. Quando a gente passa para o elemental, a gente já começa uma razão fragmentária até alcançar no reino hominal, no ser humano, a razão e responsabilidade. Nosso viajor, somente muito ao futuro, veria que a liberdade é uma decorrência da responsabilidade, concluindo que quanto mais responsável for, mais livre também o será. Então, aqui, quando a gente chega no hominal, a gente já não tem mais, né, aquele controle grupal. Vamos lá. Inicia sua fase humana, até que, enfim, entra na primeira encarnação, usando um corpo humano. O gênero feminino ou masculino dependerá das tendências predominantes que possui, herdadas de suas últimas vivências no reino elemental. Então, aqui, gente, ó, rapidinho um desenhinho, né, ó, aqui, ó. Deus está aqui, pensou, criou energia, a fase da coagulação da energia foi descendo, mineral, vegetal, animal, elemental e humano. E aí vamos entrar um pouquinho no histórico da evolução dos seres vivos. Quando a Terra se tornou habitável, sua superfície cobriu-se de protoplasma, que é o elemento que dá origem a todas as formas vivas. Protoplasma não é o gerador da vida, mas é o elemento fundamental da organização física das formas. Em Gênese, Kardec assegura que, pela morte, o princípio vital se extingue. De fato, é a existência ou não de fluido vital que distingue um corpo vivo de outro ser sem vida. A diferença entre uma árvore viva e um pedaço de madeira é justamente a presença do fluido vital na primeira e a ausência na segunda. Então, protoplasma é a matéria que gera aquele ser, mas é o fluido vital que anima aquele ser. Vamos mais, tirando daqui. No Livro dos Espíritos, a questão 43 traz o seguinte questionamento. Quando a Terra começou a ser povoada, pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então seres vivos apropriados ao estado do globo. De onde vieram os seres vivos para a Terra? A Terra lhes continha os germens, que é o protoplasma, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terrestre. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. Em breve, a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, os primeiros seres vivos. Aula de biologia, hein, pessoal? Vamos voltar todo mundo para o colegial. Os primeiros habitantes da Terra no plano material são as células albuminoides, as amebas, e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicavam prodigiosamente na temperatura tépica dos oceanos. Decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas se associam para a vida celular comum, formando-se as colônias de infusórios, de polipeiros. Fenômenos geológicos estabelecem os contornos geográficos do globo, delineando os continentes e posicionando os oceanos, surgindo as grandes extensões de terra firme, aptas a receber as sementes da vida. E aqui a gente vai vendo, né, como o Pangeia, né, que era o único continente, foi se dividindo. E aí também a gente traz a presença das cores, né, as cores dos seres humanos. Por que os seres humanos têm tantas cores? Porque os seres humanos nasceram em regiões diferentes, com características diferentes. E aí eles começaram a ser dotados de cores, como as plantas. Cores mais claras para lugares mais frios e cores mais escuras para lugares mais quentes, como uma proteção mesmo. A gente começa a perceber que é uma característica fisiológica necessária para a resistência naquele ambiente. E não, né, uma seleção de seres inferiores ou seres superiores. E aí os batráquios trocam as águas pelas regiões lodosas e firmes. Aí eles começam a ter perninhas. Nós, né? Eles, somos todos nós. Nessa altura, os artistas da criação inauguram novos períodos evolutivos no plano das formas. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Foram vários testes, né?
vários testes com seres que funcionavam e não funcionavam. A espiritualidade, na verdade, vai adaptando e adequando todos os corpos. Os séculos correram, o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos, nas regiões siderais em certos intervalos de reencarnações. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Então aí a gente fala, né, do elo perdido, que até hoje, né, os cientistas não conseguiram encontrar provas da existência desse ser que foi o elo dessa corrente, do ser, desse ser aqui até esse. Não existe, né? Então, é o elo perdido justamente, foi o corpo fisiológico que foi plasmado em outra dimensão para poder ter essa evolução mais rápida. Porque a espiritualidade começou a acompanhar aquele sistema e visualizou que precisava ter, né, um empurrãozinho para que esse homem fosse um pouquinho mais rápido na evolução. E aí pega esse ser e plasma em outra dimensão um modelo, né, mais específico e mais aperfeiçoado, né, de homem. Agindo sobre os genes, os espíritos podem não só formar os corpos, como alterá-los, de acordo, é claro, com as conveniências ou necessidades evolutivas da humanidade ou do indivíduo, e assim procedem modificando o número e a disposição dos genes nos cromossomos. Este é o conhecimento científico denominado mutações. E aí a gente vai vendo a evolução até os dias de hoje, né? Do silvícola ao servidor, o perseguidor de riquezas, o ambicioso de poder e o cultivador do saber, que é onde a gente tem que chegar. Os limites de vossa atual consciência não vos permitem, entretanto, sentir que sois uma roda da imensa engrenagem, uma célula eterna e indestrutível, que concorre com o seu trabalho para o funcionamento do grande organismo. Essa citação é do livro A Grande Síntese, páginas 100 a 101, autoria de Pietro Baldi. Então, aqui a gente vê os ciclos evolutivos menores dentro do grande ciclo, e onde a gente está aqui, né? Onde a gente tem que chegar. E cada ciclo desses são milhões de anos, muito tempo. Só que a gente não se permite perceber, né, que nós somos parte disso e não os donos disso. E aí eu trago uma reflexão para a gente finalizar das mônadas nos dias atuais. Somos nós, né? Desde milhares de milhões de anos, nós estamos aqui nesse investimento da espiritualidade de Deus e a gente traz as mônadas dos dias atuais. A gravidade da hora que passa, na expectativa de profundas modificações na vida do homem sobre a Terra, e os avisos que nos são dados continuamente do alto, no sentido de se preparar para o mundo para os futuros dias tormentosos, exigem a formação de bases firmes para o apoio da fé, da esperança e da caridade entre os homens. A transição para o terceiro milênio, já tão próxima, e que prenuncia maiores sofrimentos e inquietações, exige a formação de núcleos espirituais poderosos na superfície terrena, para que as verdades eternas permaneçam vivas. Resistam aos cataclismos destruidores e à confusão que vai imperar no coração dos homens. É urgente a formação de legiões de trabalhadores de boa vontade. Desculpa, gente. Para agirem nos momentos oportunos como instrumentos conscientes, humildes e disciplinados, dos espíritos diretores do mundo, auxiliares do Cristo. Em certas épocas, como a atual,
O esforço individual isolado, por mais sincero que seja, não basta, nem corresponde às necessidades gerais. Somente organismos coletivos poderosos, fortificados na fé, dotados de espírito de renúncia e de sacrifício e apoiados pelo alto, poderão fazer frente às necessidades humanas. Inspirar confiança e auxiliar a evolução. Esse texto que eu li, nessas imagens da mônada atual, que vocês viram, é o plano convite da Escola de Aprendizes. Esse plano foi escrito em 15 de outubro de 1950. Então, pessoal, com essa imagem para acalmar nossas mentes, depois das imagens que eu trouxe da mônada, a gente começa a refletir um pouquinho, né? O que todo esse investimento nos causou. Eu trouxe essas imagens para que a gente realmente fique um pouco chocado, né? Com tudo que o Edgar trouxe, que a espiritualidade nos trouxe, eu citei apenas o plano convite, que é de 1950, e com o que está acontecendo no nosso mundo hoje. As imagens são imagens reais das mônadas, né? Do sofrimento causado pelas mônadas, do sofrimento que nós mônadas passamos e que nós mônadas causamos, da grandiosa infelicidade, dor e da nossa inconsciência, né? Da nossa ainda inconsciência diante de tudo que está acontecendo. Então, o que essa aula, a meu ver, deve trazer para todos nós é a visão do tamanho do investimento que Deus, que a espiritualidade, que o planeta Terra nos envolve desde que somos minerais. Nós somos rodeados por amor, por atenção, por investimento, né? Por investimento, e quando eu digo investimento é tempo, é vida. Mas nós até hoje, com todas as facilidades, nós não conseguimos nos desapegar de situações que são tão pequenas, né? Mas a gente não consegue, como está escrito aí, diante do Cristo, levantar e andar e seguir. A gente ainda está amarrado a pequenos sentimentos, a pequenas situações, a julgamentos, a medos, a sensação de que somos incapazes ou de que a responsabilidade é do outro, mas Cristo nos disse, levanta-te e anda. Então, essa aula que eu quero trazer para vocês é que nós possamos, né, como seres humanos encarnados aqui, cada um de nós, atuar no nosso campo espiritual, emocional, físico, para melhorar tudo que está acontecendo. Nós temos, né, que fazer valer o que a gente aprende. Sermos realmente discípulos encarnados. E encarnados é movimentando as energias do mundo em todos os sentidos que nós podemos. Caminhar, né, lutar contra a injustiça, trabalhar em prol do bem. Porque nós estamos aqui hoje nesse planeta encarnados para utilizar tudo, todo esse investimento que nos foi dado, para livrar, né, o nosso mundo, para nos livrar dessa dor, dessa inconsciência, dessa falta do amor que nós não conseguimos ainda alcançar. Então, o meu convite com essa aula, eu espero que não tenha sido muito corrida e espero que não tenha sido muita informação, mas toda essa informação, ela não faz diferença nenhuma se a gente não conseguir entender que nós somos seres que estamos há milhões de anos nessa roda da vida e que agora a gente tem condições de desenvolver os nossos potenciais de reflexão, de intuição, de transcender toda essa dificuldade e elevar esse planeta a algo bem melhor. E isso é com trabalho, é levantando e andando, tá? Eu sempre trago essa mensagem e eu gosto de deixar isso muito claro. É fazendo, não é só orando, é trabalhando em todos os sentidos. Que todos nós possamos, dentro, né, dessa luz, dessa mônada de luz que existe entre nós, que somos nós, manifestar o melhor a cada dia, nos lembrarmos sempre nos momentos de desânimo, de dor, que nós temos esse potencial realizador, que nós podemos mudar esse planeta unidos, fazendo um pouquinho de cada vez. Eu agradeço muito a atenção de vocês, obrigada mais uma vez e fiquem todos em paz, tá? Na paz, como diz minha amiga, na paz revolucionária do Cristo. Beijos, queridos.